livro de Atos, capítulo 20, verso 9, está escrito assim: Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar até o amanhecer, partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Bem, até aqui. Você pode sentar no seu local, no seu lugar, e aplaudir Jesus com palmas bem alegres que são para Jesus. Meu querido, aqui a gente leu algo bem interessante do ministério de Paulo. A gente leu algo que eu quero que isso transforme o nosso ser, a nossa vida. Preste atenção. Paulo, ele estava se despedindo das pessoas que ele amava muito, porque eram pessoas que criam em Jesus. Paulo abriu algumas igrejas e ele, sabendo ou imaginando que seria preso, ele decidiu visitar todos os irmãos, todas as igrejas. E ele saiu a visitar e a ensinar todo mundo. Era uma despedida. A pregação que poucos queriam que acontecesse, porque eles queriam Paulo mais tempo junto deles. Eles gostavam muito do apóstolo. Mas ele se juntou em um local e começou a pregar um sermão longo. A Bíblia não diz o que era que Paulo pregava, mas a gente pode imaginar. A igreja nesse tempo sofria perseguições. Quem sabe ele pregasse sobre o que a igreja passava, como muitas vezes ele orientou por cartas essas igrejas, dizendo talvez que, irmãos, as tribulações do tempo presente não pode ofuscar o que Deus tem preparado para os que creem nele. Irmãos, não desanimem, porque o Senhor tem preparado algo especial e força para a gente suportar as nossas batalhas. Quem sabe Paulo estava pregando sobre uma discussão que tinha na época, sobre os irmãos que morreram antes de Jesus voltar. Talvez ele estivesse esclarecendo isso para os irmãos. Irmãos, não fiquem atemorizados, porque aqueles que morreram com Cristo, eles já estão bem. Eles são os que ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos depois transformados e arrebatados juntamente com eles para a glória de Deus. Talvez ele estivesse orientando as pessoas sobre a apostasia, como ele fez com Timóteo. Cuidado, porque vai vir um tempo em que as pessoas não crerão mais nas Escrituras, e eles levantarão para si falsos mestres, falsos doutores, que enganarão
que tirarão as pessoas do caminho e conduzirão muitos para a perdição. Talvez fosse essa a pregação de Paulo. Ou ainda, dos mistérios que Deus revelou para ele. Imagine você ouvindo um discurso de um dos maiores apóstolos, um homem que teve a sua vida totalmente modificada, um homem que era perseguidor, mas agora pregava o evangelho mais do que ninguém. O que Paulo pregava se espalhava. As suas cartas eram conhecidas pelas igrejas e disputadas sobre os ensinamentos de Paulo. As revelações que Deus dava para Paulo modificavam vidas. Um homem que tinha autoridade junto ao Espírito Santo. Imagina aquele local recheado de pessoas que iriam ouvir a verdade, olhando atentamente cada palavra que saía da boca daquele homem. Alguém olhando para Paulo com respeito, e ele falando algo e surpreendendo a todos. Meus irmãos, as suas perseguições, as suas tribulações são presentes. Elas não vão ofuscar o que Deus tem preparado para aqueles que continuam, que creem nele. Eu vou vos contar algo que aconteceu comigo, mas é difícil eu encontrar palavras. E as palavras que eu mais consigo colocar para vocês entenderem é que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que creem e confiam nele. Esse deve ser o teor da pregação de Paulo. Ele começou a pregar ainda cedo. Deu meia-noite e Paulo ainda pregava. Um jovem adormeceu, caiu e morreu. Poxa, em meio a uma pregação, por que isso acontece? O nosso adversário, o inimigo, tenta destruir a obra de Deus, seja lá de que for. O homem trazia tantas palavras bonitas, mas agora acontece uma catástrofe dessa. Mas quem estava lá era Paulo, o homem que cria na palavra de Deus. Ele entendeu a estratégia de Satanás, se aproximou do jovem, abraçou e disse: não temam, porque a sua alma ainda está nele. Vamos voltar para a palavra, deixe ele aí, porque o Senhor é fiel. E ele continua pregando até o amanhecer, quase 24 horas de pregação. Isso é o que é pregação. E quando ele termina, o jovem já estava de pé. Aleluia! E as pessoas, como você leu, ficaram consoladas. Eu introduzi a mensagem para você aprender algo. Eu não estou falando e nem vou falar do sono físico de Eutico, mas eu quero falar do sono espiritual da igreja, da minha vida, da sua vida. O sono, quando ele vem, não tem como lutar contra ele. Quando ele vem, ele causa aquilo de o porquê ele foi formado, né? Ele busca o repouso. E se a gente batalhar contra ele, a gente vai acabar perdendo uma hora ou outra. Muitos acidentes são causados por causa disso. Mas há um sono que talvez você
já teve nele, ou talvez está quase dominando o seu ser. Sabe, você querendo cochilar? E esse sono, ele é terrível, porque ele faz com que o homem ou a mulher perca a salvação. O sono espiritual, ele destrói vidas. Aparentemente a pessoa tem todo o vigor, mas o seu espírito está dormindo profundamente e raramente alguém consegue acordá-lo. Eu vou citar um exemplo que a palavra nos ensina sobre 10 jovens. 10 virgens que foram desposadas ou deram elas em casamento para um senhor, rei. Pessoas que foram escolhidas, as 10. Todas as 10 passaram pela condição do casamento. Estavam apercebidas, foram escolhidas, esperaram pelo momento certo. Mas o tempo passou. O tempo passou, a dificuldade veio, e todas as 10 adormeceram. A Bíblia diz: toscanejaram e adormeceram. Começaram a fechar os olhos, ficar pesado, e lentamente adormeceram. A misericórdia de Deus fez com que pelo menos 5 delas, 5, adormeceram com um pouquinho de providência. 5 delas adormeceram com um pouquinho de fé. Mas todas as 10 adormeceram. Quando viu a voz do noivo, despertaram. Mas só 5, pela misericórdia do noivo, entraram para as bodas. Não tenha as coisas de Deus por comum. Não tenham as coisas de Deus como algo qualquer. Não tenham a palavra de Deus como palavra qualquer. Tenham ela como verdade. O noivo custou, as mulheres dormiram, mas ele veio. Ele honrou a sua palavra. Elas não creram profundamente, porque foram dormir. Não, pastor, mas tinham as prudentes. Como eu expliquei, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo concedido a elas, deram um pouquinho de prudência. Não era mérito delas, porque todas dormiram. Como é que a gente está? A nossa fé, a nossa obra na presença de Deus, como está? O termômetro da sua fé são as suas obras. Sabia disso? Como
Você pode chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que o Senhor lhe manda. Está vendo isso? Quando aceitamos a Jesus, não tem nada difícil para a gente. Não tem nenhuma barreira que se levante que a gente não enfrente. A gente é atento ao culto. A gente quer aprender. Tudo que a Bíblia tiver para ensinar, a gente está querendo aprender. A gente quer estar na presença do Senhor, a gente quer crer mais e mais em Deus. Mas o tempo passa. E aparentemente a gente começa a acreditar que a palavra de Deus não vai se cumprir, começa a dormir. Começa a achar as coisas comuns. Ah, tem para que ler Bíblia não, eu vou ver ali. Ah, não tem para que orar não, não tem para que me preocupar com isso não. Isso é sintomas de quem está toscanejando, adormecendo na fé. Vamos acabar dormindo e perdendo o que Deus tem para nós. As coisas de Deus, como Salomão diz, guarda o teu pé quando entrardes na casa do Senhor. Guarde a tua língua quando estiver na presença de Deus. Se prometer algo a Deus, cumpra. Se vê que não cumpra, não cumpre, não prometa. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Está vendo? É melhor não prometer do que prometendo não cumprir. Deus nunca lhe obrigou a nada. Mas ele disse que a palavra do homem é sim, sim e não, não. O que passa disso é providência, é palavra do maligno. Acorda, porque você pode cair da janela e morrer. E se Paulo não estiver lá? E se a palavra não estiver lá? Você tem que entender que Deus existe. Você tem que entender que quando entregamos a vida nas mãos do Senhor, Ele está cuidando dela. Não é crer de forma banal, é crer com o coração e com a alma. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Jesus falou. E outra, ele disse, esse povo me adora, mas só com os lábios. Mas o seu coração está distante de mim. Nós temos que entender e crer no Deus a que a gente serve. Sabe por que buscamos muitas desculpas para a nossa vida? Tem um bocado de coisa que eu cansei. Uma das coisas que eu cansei foi defender Deus. Não defende Deus em canto nenhum. Porque Ele é Deus. Quem precisa de defesa sou eu. Ele tem poder. Um dia, derrubaram uma estátua de Baal e quiseram matar, no caso foi Gideão. E o pai de Gideão disse, se Baal é Deus, deixa que Baal faça alguma coisa. Porque se ele não fizer nada, só prova que ele não é Deus. A gente não consegue o que espera de Deus, e vem uma palavra na boca assim, Deus quis desse jeito. Não. Você acha que Deus quis que o homem pecasse? Não. Você acha que Deus quis que a gente, por atitudes nossas, destruísse a nossa vida? Não.
Não foi Deus que quis assim. Pelo contrário, ele diz: eu queria que o ímpio ouvisse a minha voz e viesse para o meu caminho. Ah, se o meu povo ouvisse a minha voz e se arrependesse dos seus maus caminhos, eles comeriam o melhor dessa terra. Mas as pessoas preferem lixo ao luxo. Sabe por que disso? Que a gente fica dando desculpa? É porque não queremos nos render ao poder magnífico de Deus. É igual ao cachorro que volta ao vômito, como diz Provérbios, e depois Pedro vai citar. Ou a porca lavada que volta para o lamaçal. É coisa nojenta ver um cachorro comendo o próprio vômito. Mas é isso que acontece quando a gente está na presença de Deus e por algum motivo a gente quer retroceder. A gente está comendo vômito do passado. A gente está deixando de crer em Deus para voltar a crer no mundo. Meu amado, não é brincadeira. Ao redor da Terra tem bilhões de meteoros. Eu acho tão bonito. Raramente um atinge a cabeça de alguma pessoa. Isso é muito bonito, porque tem uma proteção de Deus. Eu acho muito bonito. Mesmo a gente falando um bocado de besteira, o Senhor tem misericórdia de nós, nos proteger, tentando fazer com que a gente se arrependa e confie nele. Quando Deus nos limpa, a gente busca mais limpeza. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. É o que o Senhor diz na sua palavra. O que eu estou dizendo é a inércia da vida cristã. É andar, eu não bebo, não fumo, não jogo, sou crente. Não existe isso. Temos a obrigação de ser produtivos dentro da casa de Deus, porque estamos debaixo da mão de um Senhor. Se Deus fosse nos julgar como um dono, como um patrão, como um senhor de escravos, a gente estava arrebentado, porque Ele manda a gente fazer uma coisa, a gente faz totalmente o contrário. Mas tem uma consequência. Sabia disso? Jonas vai pregar em Nínive. Não, eu vou para lá, para não sei aonde. Eu vou ao contrário. E vai sair debaixo da minha proteção. Não vai para o mundo. A baleia vai te pegar. Tem a consequência. E se for só no mundo, a consequência é maravilhosa. E quando for no porvir, as pessoas estão cada vez mais adormecidos na fé. Não consegue crer mais em Deus. Não consegue mais ver que Deus pode prover. Não pode mais, não consegue, não tem mais a fé suficiente de entender que a nossa vida está na mão do Senhor e Ele cuida dela. Perdimos totalmente essa condição. Quanto mais idoso ficamos na fé, mais fracos para com Deus ficamos. Começamos a achar que não é desse jeito, não sei o que, não sei o que. Eu prefiro um crente novo do que um velho, acredita? Eu prefiro um novo convertido do que um idoso na fé. Estou falando de idade de carne, eu estou falando da idade espiritual.
Eu prefiro você quando fazia as coisas de doido, quando era no começo da sua fé, do que quando se tornou agora uma pessoa aparentemente madura que não crê mais em nada. Não crê no castigo de Deus, não crê na provisão de Deus, não crê na sua palavra, não crê que Ele pode mudar a vida, só está na igreja por conveniência. Vamos acabar com isso, meu irmão. Vamos tirar isso de dentro de nós. Isso é um sono maligno que quer nos despedaçar. Você deveria entender e buscar que o teu Senhor, Ele pode modificar não só a tua vida, mas de todos que estão ao teu redor. Mas começamos a fraquejar na fé e começamos a colocar palavras na boca de Deus, dando desculpas do porquê não conseguimos receber aquilo que Deus nos prometeu. Chegamos ao ponto, ou tem algumas pessoas que chegam ao ponto de negar totalmente que Deus pode fazer um milagre. Não, Deus não faz milagre aqui. Veja que loucura. E nós somos o quê, se não for milagre de Deus? Eu quero te levar a uma condição de receber de Deus. Paulo estava pregando, mas Silas, e um dia a sua pregação tinha tanta autoridade que ele observou de um homem paralítico e ele viu que aquele homem tinha condição de ser curado. Desceu, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O homem se levantou. As pessoas disseram, vamos adorá-lo porque eles são deuses. Paulo disse, não somos deuses, mas pregamos em nome de Jesus. Quem levantou ele não foi nós, mas foi Deus, o nosso Senhor. Escute. Me desculpe pela minha sinceridade, mas eu não sei se eu vejo em você fé para sair de dentro da sua condição. Me desculpe. Me desculpe se eu estou te dizendo que se hoje você não viesse mais para a igreja, tinha sido perca de tempo. Eu oro a Deus que te dê mais forças e que me dê mais condição de trazer a palavra que Ele me pregar. Pastor, por que você está dizendo isso? Pela postura, pela visão da palavra. Quer ver uma coisa doida? Sexta-feira eu preguei sobre a gente insistir, sobre a gente buscar, sobre a gente não achar obstáculo, mas buscar aquilo que a gente sonha. Não desistir dos nossos sonhos e sair sonhando todo dia um sonho novo e esquecendo no outro dia, mas fixar o que a gente quer e correr atrás daquilo que a gente quer. Poucas pessoas fazem isso. Tem pessoas que têm a família destruída, mas já se acostumaram. Não, tá bom, é do jeito que Deus quer. Não. Tu não é valente, não. Tu não tem sonho, tu não tem projeto. Quando eu digo que eu vejo a estabilidade de fé e um sono, é que quando a pessoa está esperando de Deus algo, ela não batalha por aquilo que ela está esperando. Se ela não batalha porque ela não crê que pode receber. O primeiro obstáculo que vem já. Como receber? Me explique. Eu sou homem cheio de falha. Mas se eu tivesse condição de empregar alguém e vesse nele instabilidade, me prometia algo e não cumpriria. Um dia vem com a cara alegre, outro dia vem só porque o vento está trazendo. Não consegue sequer
cumprir uma palavra que prometeu, eu não queria ele perto de mim. Pode ir embora, eu não quero você mais não, seus serviços não me atraem, porque você não tem palavra, porque você me prometeu que ia fazer assim, assim e não fez, porque você disse que se eu te desse a oportunidade e que te prometesse algo, você ia batalhar por ele, mas você não tem condição de receber. Eu que sou falho consigo ver isso, e Deus, que consegue nos ver por dentro do nosso ser, e consegue nos ver lá no final da nossa vida. Não tem como negociar com Deus, é viver e pronto. Quando o Senhor diz que eu sim, sim e não, não, é para isso. Não tem como prometer nada a Deus, tem que viver a palavra de Deus. Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Que conversa é essa? Viva! E o teu Senhor cuida de você. Não pense que Deus é brincadeira. Não pense que Deus não existe e não tem autoridade. Não brinque com as coisas santas do Senhor, porque muitos que tentaram brincar se arrebentaram. Creia. Quando eu disse que você talvez não recebesse, é a falta de fé, de compromisso, é a falta de andar com Deus. Não é eu que posso te dar, é Ele que pode fazer com que você seja transformado. As pessoas estão amando mais palavras de mentira do que a verdade de Deus. Preferem ouvir uma palavra que Deus vai dar, mesmo do jeito que eu estou, mesmo sabendo que ela não vai se cumprir, que ela é mentirosa, do que ouvir uma palavra de repreensão dizendo: se ajeita que Deus te dá. Você quer ver o que é indiferença com a fé? Jesus estava num momento muito difícil de sua vida. Subiu o Getsêmani, foi orar. Chama os seus 3 discípulos mais chegados. Vinde, fica aí perto de mim. Ele confessou algo que ele nunca tinha confessado na história da sua vida. Eu estou com medo. A minha alma está atormentada. O meu ser está atribulado. Me ajudem. Vigiem, orem. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fiquem aqui, vigiando e orando, enquanto eu vou falar com o Pai mais adiante. Jesus orava, e a Bíblia diz que ele dizia: Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Ele é duro, ele é pesado. Eu estou com medo. Mas todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus volta para os seus confidentes. Ele volta para aqueles que ele estava dando a vida, e encontra eles o quê? Dormindo. No momento que ele mais precisou. Pedro, não conseguiram vigiar nem por 1 hora. O que eu falei para vocês, entraram por um ouvido e saiu por outro. Vocês não entenderam a gravidade. Se levantem, orem, vigia comigo. Volta para a oração e repete: Pai, essa oração foi mais pesada ainda, porque a Bíblia vai dizer que
Ele começou a suar sangue, tamanho era o desespero. Pai, afaste de mim o cálice, mas que não seja feito a minha, mas a tua vontade. Jesus volta de novo, encontra eles dormindo mais uma vez. Dessa vez Jesus só olha e não desperta mais eles. Jesus volta e ora de novo. E quando se aproxima, o sono deles era tão intenso que Jesus disse: levantem, porque chegou a hora. O Filho do Homem será entregue aos pecadores, e o matarão, e o zombarão, mas o Pai está comigo, e eu não vou ficar só. O que eu estou te dizendo aqui? Eles perderam a oportunidade de dar os últimos momentos com o seu Senhor, por causa que Jesus já era meio que chegado para eles. Jesus já era mais um camarada, acho que ele está aí, vou perder minha noite de sono para ficar com ele aí não, Não seja indiferente. Faça a diferença. A Bíblia diz que Deus procura, literalmente inclina-se sobre a terra para procurar. Se Deus procura e sabe de tudo, é porque está cada vez mais difícil. Eu vou te ensinar algo para você entender. Por uma vez, de uma vez por todas, não tem para que você pedir nada para Deus, porque Ele sabe o que você precisa. Mas tem para que você andar diante da vontade dEle, porque tudo que você precisa, Ele já te deu. Conseguiu entender isso? Conseguiu? Antes de criar o homem, Deus criou toda a condição para que ele existisse. Você não bebe água? Você não tem sede? Antes de criar você, Deus sabia disso e já criou água. Você não tem fome? Antes de Deus criar você, Ele já sabia que você tinha fome e já criou a comida. Você não precisa de um abrigo, de um local, você não precisa de uma existência. Antes de tudo isso, antes de Deus te criar, Ele já sabia e já proveu tudo isso. Tem uma coisa interessante, que Ele sabe do que você precisa mais. Sabe o que é? É a comunhão com Ele. E Ele te criou para esse propósito. Comida, bebida, vestes é algo comum. Tem por aí. Mas a comunhão com Deus, você conseguiu entender? Vou explicar melhor. Para a sua existência, Deus criou tudo para manter ela. Mas você foi criado para ter comunhão com Deus. Por isso que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Pastor, eu quero decidir a minha vida. Eu não quero mais ser um crente que só conta derrota. Penso que vou sair do problema e me afundo mais. Penso que vou conseguir a minha vitória e quando estou prestes a conseguir ela, acontece um reviravolta e eu volto lá para o começo de novo.
Pastor, está na hora de eu começar a usufruir do que Deus tem falado de mim nas Escrituras. Está na hora dos céus me responder quando eu orar para Ele. Você quer isso? Ou quer viver mais aquele negócio de ilusão? Acorde. Creia. E batalhe por aquilo que você quer. Chega de dar desculpas esfarrapadas. Existe uma lei, e o homem batizou de lei da física. O homem batizou, porque quem criou não foi ele, quem criou foi Deus. E Deus criou essa lei, e o homem entendeu da seguinte forma: toda ação gera uma reação. Eu quero receber de Deus algo. Cadê a ação que vai gerar o você receber? A minha vida está nessa situação. Teve uma ação gerada para chegar nessa situação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, eu estou endividado até os cabelos da cabeça. O inimigo... Opa! Qual foi a ação por trás do endividamento? Ou se acordou um dia cheio de dinheiro, no outro dia estava endividado? Teve uma ação. Está vendo? Agora eu vou orar a Deus para Ele me devolver tudo. Eu quero que aconteça o seguinte: que um carro pare na frente da minha casa e um camarada pague as minhas contas. Tu tem fé para isso, irmão? Tenho, pastor. Tu não tem fé não, meu irmão, para isso acontecer. Porque se você tivesse fé, você começaria a ter fé para aprender a não gastar mais o que você tem e o que não tem. Se você não consegue ter fé de se aguentar quando dá uma voltinha no shopping, de não comprar tudo, imagine chegar um camarada na frente da tua casa, parar um carro, chamar você pelo nome e pagar tudo que tu tem. Você está vendo? Você está vendo a diferença de habitar em Cristo? Você está vendo o poder da palavra de Deus sendo pregado na tua vida? Você está vendo a mudança de vida acontecendo na tua vida? É só você pegar o ensinamento. Não, mas isso aí não. Eu quero que aquele camarada diga que vai acontecer isso, porque eu quero que aconteça. Você quer, mas não acontece. Pastor, mas o homem contou o testemunho que até os anjos pagaram as contas dele. Quem é o homem? Existe isso. O irmão falou, contou um testemunho. É o testemunho dele, contou. Eu devia, meu nome estava sujo. E depois de um tempo eu fui comprar um carro e não constava mais nada. E colocaram isso num folheto para divulgar. Não constava mais nada. Ele se esqueceu que depois de 5 anos o nome sai. Foi um milagre de Deus. O homem foi para a conta do banco e quando passou o cartão tinha mais de 50 mil reais porque Deus deu. Não, no outro dia o banco ligou e disse: tivemos um erro. Tivemos um erro aqui. Colocaram um dinheiro na tua conta, vamos tirar de novo. Eu vi isso acontecendo diante de meus olhos. Não foi só 50 mil, foi mais de 700 mil reais. Pá, o camarada fez a transação e chamou o gerente foi, mas ficou nos dados dele uma entrada na conta dele de mais de 700 mil reais. Se ele tivesse naquele momento pegado o cartãozinho dele, hein? Era só pegando dinheiro, hein? Não, foi um erro. E Deus não trabalha com erro. Deus não trabalha com mentira. Deus trabalha com a verdade. Eu estou pregando para uma geração que se crê na palavra de Deus, muda de vida. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso, mas que a gente tem que crer que Deus pode fazer isso. Como é que eu creio, pastor? Crendo
pequenas coisas em primeiro lugar. Nós somos a igreja, irmão. Tem pessoas que ajudam a igreja com ofertas especiais. Tem pessoas que já ajudou a igreja porque a gente está levando a palavra de Deus com ofertas especiais. Alguém uma vez doou um som para a igreja. Alguém outra vez doou um microfone para a igreja. Mas no começo ninguém doou. A gente teve que comprar algumas coisas. Quando viram o nosso trabalhar, começaram a doar. A nossa fé já estava receptiva para receber algumas doações. Você talvez não tenha entendido o que eu falei. Você quer que Deus mude a tua vida? Mude. Não estou falando mudar. Comece a crer nele e a viver o que ele nos orienta. Quando ele vê em você fidelidade, quando ele vê em você que você não se desviará do caminho dele, quando ele vê em você que você é servo dele de fato e não de brincadeira, quando ele vê que você é uma pessoa que está atento, que está querendo entrar dentro da vontade, fazer o que ele manda, entrar no caminho dele, não falta nada. Eu observei algo durante os meus 20 e alguns anos de fé. Já posso dizer que eu observei. Não existe ninguém que se dedica à palavra de Deus, que ame, que tenha fidelidade com Deus. Não existe um que tenha uma vida maldita, que tenha uma vida, e nem diz o outro, de dar dó. Não, pastor, mas eu conheço o irmãozinho acolá, que o pobrezinho ele pede esmola todo mês. Eu te faço um desafio. Conheça o irmãozinho a fundo, para você ver quem é o irmãozinho. Conheça a fundo, para você ver o que ele diz que é fiel a Deus. Observe. Aí você vai tirar uma conclusão do que eu estou falando. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Davi falou, nunca vi. Fui novo, hoje eu sou velho. Davi morreu com mais de 70 anos. Nunca vi um justo desamparado, nem mesmo a sua descendência mendigar o pão. E ele viu isso porque o Senhor o mostrou. Não, pastor, mas tem pessoas que passam dificuldade. Você falou bem, passa. Não vive, mas passa a dificuldade. Pastor, mas eu sou crente e eu não concordo com o que o senhor está dizendo, porque a minha vida, eu vendendo almoço para comprar janta. Eu já passei por isso, mas eu passei. Você quer mudar de vida? Deixa eu te ensinar. Deixa eu entender aonde é que está a fonte. Uma fonte, ou ela sai água doce ou salgada. O que é que está saindo da tua fonte? Se for água salgada, não tem como ser abençoado, porque vai destruir tudo ao teu redor. Agora, se for água doce, é bênçãos. É como diz a irmã Marlene, até o que dá é para dar errado, dá certo. Sabe por quê? Porque é Deus que nos honra. Eu vou te dizer, eu meditando a Deus, Senhor, me ensina como tirar as pessoas da inércia que estão. Inércia é uma coisa que é parada, ou que se movimenta muito devagar. Me ensina a levar uma palavra diferente para o seu povo. Sabe o que foi que Deus falou para mim? Sabe o que Deus me orientou? Eu digo, Senhor, a gente tem que fazer uma obra social monstra.
A gente tem que fazer o ajuntamento do maior número de cesta básica e sair dando a todo mundo, porque o Senhor disse que é bom dar sem olhar a quem. Só que Deus me orientou diferente. Comida eu como e amanhã eu estou com fome de novo. É assim ou não é? Eu dou uma cesta básica para uma pessoa. Se ela não se consertar, no outro mês eu tenho que dar de novo, no outro mês eu tenho que dar de novo, no outro mês, e assim passa anos. É assim ou não é? Agora deixa eu te dizer uma coisa. E se eu der o que muda a vida? E se eu ensinar que a vontade de Deus não é aquela? E se eu ensinar que Deus pode transformar a vida dele ou dela e levantar para que ele seja um homem de Deus e uma mulher de Deus? Se eu disser para ele que não tem para que ele mendigar, que Deus pode dar para ele um trabalho digno. Se eu ensinar isso. Pastor, o que você acha disso? Eu vou dizer o que Jesus acha disso. O que eu acho disso não importa, porque não faz diferença na tua vida. Mas sabe o que Jesus falou? Mulher estava no tanque lá próximo a Samaria, conhecido como o tanque de Jacó. Jesus se aproxima da mulher e tem um diálogo, e Jesus disse: mulher, se tu me conhecesses, primeiro quesito, se tu soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu te daria uma água que nunca mais você teria sede. Uma água que faria dentro de você a diferença e faria nascer fontes de água dentro de você que fluem para a eternidade. Sabe o que a mulher respondeu? Senhor, me dê dessa água porque eu nunca mais quero vir aqui tirar água. Jesus disse: eu te dou. Quer receber ela agora? Ela disse: quero. Quer mesmo? Ela disse: quero. Quer mesmo? Eu quero, meu Senhor, me dá dessa água, porque eu estou cansada de vir aqui escondida. Tira essa aguinha ré aqui para mim beber. Me dá da melhor. Jesus disse: vai chamar o teu marido. Jesus preparou a água e colocou diante dela. Está aqui a água. Vai buscar o teu marido para tu beber com ela. Aleluia. O copo de água ficou na frente dela. Ela poderia se virar e dizer: fica com a tua água para você. Mas ela disse: não, Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: segura o copo agora na mão para dar o primeiro gole. Ela segurou. Jesus disse: falaste bem, porque tiveste um bocado de marido, e o que tu tem agora não é seu. Ela se ajoelha no chão e diz: Senhor, vejo que tu és profeta, mas um dia o meu Cristo, nosso Senhor, virá sobre a face da terra e me ajudará a sair dessa condição. Jesus disse: bebe da água, porque esse dia chegou e o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que creiam de fato na palavra dele. Isso é diferença. A vida da mulher foi transformada de prostituta a missionária no estalar de dedos. Ela disse: Senhor, fique, porque a tua palavra modificou a minha vida, e não só eu tenho o direito de ouvir ela só, mas milhões, milhares de pessoas têm, que precisam ouvir a tua verdade. Correu na cidade, falou de Jesus a todo mundo, e sua multidão se formou ao lado de Jesus. Você entendeu isso? A vida dela foi transformada. Ela bebeu da água viva. Jesus disse: aquele que não bebe o meu sangue, que não come a minha carne, não tem pacto comigo. Você é uma pessoa que pode fazer, não só pode, mas deve fazer diferença onde você pisar a planta do teu pé. O diabo pode reinar enquanto você não está lá, mas quando você chegou no ambiente, colocou o teu pé, até o diabo vai dizer: retira a cambada, porque chegou um servo, a serva de Deus, e com ele ela não é brincadeira.
Sabe o que é o perigo? É a gente pisar a planta do pé e o diabo está lá e dizer: agarra ele também, envolve ele também nas trevas, e a gente se envolver. Quando Deus nos dá a presença dele, é chamada de autoridade. É igual ele deu a vara para Moisés. É só uma vara, Moisés, mas é autoridade minha. Aonde você colocar ela, eu vou abençoar. Autoridade. Essa vara, será que serve para abrir o mar? Não sei, deixa eu tocar aqui. Tchuc, o mar. Opa! Não é a vara, é a autoridade que Deus deu para ele. Aleluia! Não é a tua vida, é quem está dentro de você. É como você anda, é como você respeita a Deus. Não tem como. Não tem como a gente ter autoridade na palavra para modificar a vida se a gente não conseguiu nem modificar a nossa. A palavra só passa efeito quando primeiro ela faz efeito em você. Pastor, né? Deus me livre, se soubesse tinha ficado era em casa. Não é em casa que a gente aprende. É na palavra do Senhor, é na presença de Deus. O que eu estou te dizendo é porque eu quero que você mude de vida. Eu quero você receber no teu sonho e dizer: pastor, eu recebi. Deus me deu. Não é, pastor, sei lá, eu estava aqui, não, mas não, deixa pra lá. Não. Eu quero você bater no peito hoje e dizer: diabo, você pode se levantar. Levantar, eu não posso te impedir de se levantar, mas de me derrubar eu posso. Você vai tentar, você vai gritar, você vai espernear, mas não há quem possa roubar o que Deus tem preparado para mim. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o Senhor me garante: eu não serei atingido. Vou caminhar pelo caminho da vitória e me encontrar com meu Deus, o Deus da minha provisão, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Fique de pé.